Eu achei bonito, né, o testemunho que o irmão estava contando aqui, que Deus faz isso mesmo, né, irmão? Muitas vezes vem um desânimo, né, vem a fraqueza, e isso acontece com todos nós, né, irmãos? Né, aconteceu com um, não aconteceu com outro. Acontece com todos nós, né, irmãos? Enquanto nós estamos nessa terra, nós somos sujeitos, né, irmãos? A desanimar, né, pastor? A parar, né, pastor Elias? Enfraquecer, né? Mas eu achei bonito que o irmão falou, né? Como Deus é maravilhoso, né? Deus fez com que ele assistisse um vídeo, né, irmão? Para ele se lembrar, né? Do que Deus tem na vida dele. Mas por quê? Porque Deus nos ama, irmão. Glória, aleluia, Deus Pai. tem amor. Aonde você estiver, Deus, Ele vai te alcançar. Ele vai te trazer. Pode vir a fraqueza, o desânimo. Mas aonde você estiver, Deus, Ele sempre vai preparar. Deus de glória. Deus de glória. Está tão ali desapercebido. Que o irmão estava contando, né? O irmão falando, eu estava lá vendo na internet e de repente, né, veio aquele vídeo. Muitas vezes é um louvor, né, irmão? Já aconteceu isso comigo, a gente dá aquela desanimada. Eu estou passando em frente a uma igreja e cantando aquele hino que faz tempo que eu ouvia na igreja. Oh, glória, 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 glória. É Deus chamando, né, irmão? Verdade. Isso é maravilhoso. Deus de glória. Ama. Oh, né, irmão? Ele Espírito tem Santo, amor por aleluia. cada um de nós. Deus né? seja louvado, Nós somos glória. importante para Deus. Oh, meu Aleluia, Jesus. Oh, glória. E aqui a palavra do Senhor diz, né, irmão, no cego Bartimeu, aqui, né, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Oh, aleluia. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Coisa tremenda, né, irmão? Coisa maravilhosa. Oh, aleluia, aleluia, Pai. Jesus. Deus de glória, aonde aleluia. Jesus passava, né, irmão? Aquela multidão o seguia, né? Deus e de glória. Com ele, aquela multidão atrás de Jesus. Oh, santo e aqui Deus fala de glória. De Jesus passando, né? Ele seguindo a Jericó. Havia um cego. Deus de glória, aleluia. Né? Oh, aqui, santo de Israel. Cego, filho de Timeu, Deus seja louvado, Pai da glória. Abençoa a Radassa, Pai, tua filha. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Oh, glória. Seja Deus. Oh, Deus de glória. Ele ali mendigando. E o povo atrás, Deus, meu Pai. Ali atrás de Jesus. Oh, glória. E aquele cego ouvindo aquele alvoroço. Deus de glória. Onde vai multidão, é impossível estar silêncio. Oh, né? meu Deus da Então, glória. imagina aquela multidão falando das maravilhas de Jesus. Oh, né? aleluia. A multidão seguindo Jesus falando. Oh, aleluia. Nossa, Deus de Jesus, glória, Deus de vitória. É aquele homem Deus de vitória. Deus de vitória, louvado seja o teu nome, Senhor. Que já, né, ressuscitou, né, o morto, né? Deus de vitória. E aí, Deus de glória. Ele despertou e falou: mas peraí, o que está acontecendo? Mas de quem que esse povo está falando? Aí eu, pelos olhos da fé, irmão, eu imagino, né? Ali, Bartimeu, né? Chamando uma daquelas pessoas falando: mas quem está passando? Quem é que está passando? E alguém falando para ele: você não conhece? Aleluia. É Jesus, o Filho de Deus. Jesus está passando. Aquele que Deus de glória. Deus de glória. Obrigado, Senhor. Aquele que transformou água em vinho. Oh, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus e meu Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. E ali aquele homem, irmão, Pai. quando ele viu que era, quando ele ouviu que ele era cego, Oh, meu Deus e meu Pai. Ele começou a clamar:
Pai. Tem misericórdia de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a se incomodar, mas esse homem Oh, Senhor da glória. gritando no nosso ouvido. Meu Deus, fiel. E aquela multidão, olha, para, você acha que Jesus está lá na frente? Oh, glória. Você acha que Jesus vai olhar para um homem feito meu Pai você, querido, meu um Pai cego, querido, um meu Pai mendigo? querido. Você acha que Jesus Glória, vai parar glória, glória, pra dar glória, atenção pro homem glória. que tem em você? Até Deus, parece. oh, E muitos, fiel. irmãos, o inimigo tem trabalhado Deus, dessa meu Pai. maneira. Muitas vezes o inimigo usa a meu pessoa e Deus, fala meu assim, Pai. né, no ouvido da pessoa, você acha que Verdade, Jesus vai te verdade, ouvir? Senhor, Você glória. que fazia isso, você Verdade, fazia Senhor. aquilo, você que ainda Verdade, faz Senhor. isso, você que ainda faz aquilo. Oh, meu Louvado Deus, meu seja o Pai. nome Verdade, santo do Senhor. Senhor. Oh, E meu ali, Deus, irmão, a meu Pai. multidão falasse para ele se Santo, calar. santo, E muitas santo, vezes o inimigo, santo, irmão, usa até santo. pessoas para falar para nós. Meu Deus. Ah, mas quanto tempo que você está orando por essa Oh, bênção? glória. Cadê que Jesus tem te ouvido? Oh, E meu você Pai vai querido. continuar orando? E você Meu vai Deus. continuar clamando? Você Oh, responde, glória, eu santo vou nome, sim, Senhor. porque Deus ele está no momento Oh, meu certo Deus, de entregar a meu minha Pai. bênção. Porque Oh, se meu ele Pai. não entregou ainda, porque não é o momento certo, mas o momento Deus certo, e ele glória, vai louvado abençoar, seja. ele vai honrar, Exaltado ele vai dar seja. vitória. Muitas Glória, vezes a exalta gente o quer, nome, no Senhor nosso da tempo, glória. mas não é no nosso Oh, tempo, meu Deus, é no meu tempo de Pai. Deus. Mas continua Santo de clamando, Israel. continua buscando. Tu és fiel, Mesmo meu que o Pai. inimigo quer fazer você Tu és desanimar. fiel, meu Deus, Você não meu vai Pai. desanimar, porque maior és fiel, é meu aquele Deus, meu que Pai. ouve a nossa oração e Deus, atende ao graça. nosso clamor. Deus de glória. Louvado seja Deus. E ali Exaltado Jesus, seja irmão, o teu nome, parando. Senhor. Olha que coisa tremenda, Oh, meu irmão. Deus, Jesus parando. graças te damos, Mandou Senhor. chamar aquele Oh, homem. meu Deus, Jesus meu falou, Pai. chama, manda Santo ele vir Deus de aqui. Israel. E aqui, irmão, eu acho Santo Deus de interessante Israel. que no Santo no Deus de 49 Israel. que diz, e Jesus Oh, meu parando, Deus, meu Pai. mandou que os chamassem. Deus de glória. Então chamaram o cego, dizendo, Deus de glória, "Tem bom aleluia, ânimo, Pai. levanta-te, que Louvado ele seja te o teu chama." nome, Senhor. Não é o homem que está te Obrigado, chamando, obrigado, é Jesus. Senhor. Obrigado, Levanta-te, Senhor. Obrigado, ele que está Senhor. chamando, não é eu que Obrigado, estou chamando, Senhor. não é o pastor, Meu Deus, me é perdoa Jesus as que te minhas chama, fraquezas. Me levanta-te. perdoa as minhas Tem fraquezas, bom meu Pai. ânimo, porque Ele Deus, te chama. glória. Ele te Fiel, olhou. fiel, Ele fiel. ouviu o seu Salva-me, clamor. Senhor. É Ele que está Salva te minha chamando família, meu nesta Pai. noite para te Salva meus abençoar, filhos, meu para te Pai. salvar, para te Salva dar meus vitória, filhos, meu para abrir Deus. Salva minha portas. família, Louvado Pai. seja o nome Salva santo a do família dos Senhor. irmãos que têm vindo, Ele meu Pai. te chama. Olha que Ajuda coisa o linda, acesso, irmão. Pai. Que coisa Abre as maravilhosa. portas pra ele, meu Louvado Senhor. seja Deus. Abre as portas Eu pra ele. imagino a Abre as alegria, irmão, portas, desse cego. Vânia. Louvado Abre as seja o nome portas pro santo teu do filho, Senhor. Pai. Porque não era o Oh, homem que glória. estava chamando ele. Usa a tua Não serva era Beatriz mesmo que fosse o Cristina, presidente Senhor. da República, Ah, que meu fosse Deus, o abençoa a rei. Jaqueline, Mas não, abençoa o quem Renato. estava chamando ele aqui, quem Abençoa, nos meu chama Pai, nesta Maria, noite, abençoa, é meu Pai, mais Sara. importante do que o Abençoa presidente, é o mais Luciano, importante dá do vitória que pro o teu Papa, filho, meu Pai. é mais importante vitória que pro qualquer teu filho, no nome autoridade de nessa Jesus, terra. Pai. É o Rei Deus, dos meu Pai, Reis, abençoa Senhor teu dos servo. Senhores. Oh, meu Deus, meu Pai, abençoa Ele te Anderson, chama abençoa para te dar ele. Abençoa vitória. ele, abençoa Ele manda Anderson. você Ah, levantar, glória. você prosseguir, Oh, meu Deus, você meu fazer a Pai, obra. abençoa o Como o nosso Ribamar, pastor tem estava misericórdia. falando. Abençoa o Vem o Ribamar, desânimo, Deus, vem, mas meu aqui Pai. ele diz. Meu Deus, Tem meu Pai. bom ânimo. Deus de glória. Levanta-te, que Louvado Ele te seja, chama. louvado seja, Deus. louvado seja, louvado seja. Abençoa o pastor Elias e a família. Aleluia, Jesus. Abençoa, Pai. E Abençoa ele, o teu servo, lançando de Senhor. si a Abençoa a sua Wanda. capa, Abençoa a levantou-se Wanda, e abençoa foi o Wagner, ter com Wagner, Jesus. meu Deus, Eu estava abençoa. vendo, irmão, lá Restaura a fé do no teu meu servo, trabalho, na hora Senhor. do almoço, eu estava Meu vendo o Deus, que meu Pai. significa capa. Capa, irmão, é algo que você põe sobre a sua cabeça, sobre você. Verdade, capa Senhor. é algo que você usa Meu para Deus, se meu cobrir Deus, no meu frio. Pai. Esse homem aqui Deus. usava essa capa. A Glória. capa na vida desse homem simbolizava vergonha. Meu Que Deus, ele meu estava Pai. engano, Meu que ele era Deus. cego. Aleluia. Louvado seja o nome Deus do de Senhor. glória, aleluia, A multidão Pai. andando, esse
esse homem ele ficava Deus, na beira glória. da estrada, no cantinho, com aquela capa pedindo esmola. Meu Deus, Talvez meu aquele Pai. homem escondia até seu Oh, rosto. glória. De tanta vergonha da situação Deus, que ele meu estava. Pai. Louvado seja Deus, Deus. vitória. Mas aqui fala, irmão, que quando Jesus Deus, chamou, glória. ele pegou aquela Meu capa, Deus, irmão, meu que Pai. simbolizava vergonha na sua Oh, vida. glória. Ele lançou, ele jogou de Deus, lado. meu Pai. Ele pegou essa capa e jogou de Oh, lado. Senhor. Como ele diz, não, És eu não fiel, preciso mais Deus de dessa Israel. capa, porque ele Meu me Deus, chama. meu Eu Pai. não preciso me cobrir mais. Agora eu vou até glória. Jesus, face a face Oh, com Jesus, glória. pra ele me Oh, ver, pra ele ver glória. a situação que eu me Oh, encontro. glória. Louvado seja o nome santo Oh, do glória, Senhor. aleluia. Então, Meu irmãos, Deus. é isso que Jesus, ele quer de nós Deus, isso, meu irmão. Pai, nessa Não noite, tenha Pai. vergonha de se apresentar Em nome de diante Jesus, Deus. oh Pai. Dobra o seu joelho, põe o seu rosto em Meu no Deus, chão, fiel, chora, fiel, grita, fiel, clama, fiel. né? Põe o seu Fiel, rosto no fiel, chão. fiel, Mesmo que, mas fiel, alguém fiel. vai ver, alguém vai falar, Oh, nossa, glória. que tá, é louca agora. Meu O que ela Deus, tá fazendo? O que ele meu tá Pai. fazendo? Ai, pra que isso? Deus, Não, meu irmãos. Pai É querido. diante de Deus que você tá fazendo. Glórias ao teu Não é nome, diante do Senhor homem, amado. é diante de Deus, Meu irmão. Deus, Louvado és seja fiel, o nome és fiel, santo do és fiel, Senhor. és E fiel. confessar para Meu Ele, Deus, irmão, a meu nossa Pai. vida. Ou falar para Ele o que Glória. se passa na nossa vida. Oh, glória. Uma certa feita, irmão, foi quando, Aleluia. quando eu tinha depressão. Que eu estava na igreja, eu orava, buscava Deus, Senhor, me liberta, e eu sentia aquela tristeza, aquela angústia no meu coração. Aí uma vez eu conversando com uma irmã que trabalhava comigo, que Oh, aleluia. tem mais tempo do que eu de evangelho, ela olhou para mim e falou, você tem rasgado o seu coração diante de Deus? Você tem abrido Aleluia. o seu coração diante de Deus? Oh, Aí eu aleluia. falei pra ela, eu não sei, eu fico meio assim. Ela falou, não, você está diante do Pai. Fala pra Ele tudo que está na tua vida e Ele vai te dar vitória, porque enquanto você não abrir seu coração, Deus não vai te dar vitória. Aleluia. E aí, irmão, a partir daquele momento eu comecei a fazer campanha, a orar, abrir meu coração, Deus de rasgar glória. meu coração diante de Deus. Deus, Ele me deu vitória, Ele me libertou da depressão, glória, me aleluia. libertou, eu tive o vício da Oh, bebida, glória. me libertou da bebida, e outras coisas o Senhor foi fazendo, foi operando na minha vida, e Oh, até aleluia. hoje, irmão, eu abro meu coração diante de Deus, e nós devemos aleluia. abrir nosso coração. Você pode ter vergonha, irmão, do irmão, da irmã, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, do Deus seu de filho, glória. né, irmãos? Mas não diante de Deus, porque Ele conhece a nossa vida, irmão. Ele conhece cada um de nós. Louvado Verdade, seja Senhor, Deus. verdade, Senhor, verdade, Senhor, E verdade. aqui, irmão, esse homem, ele levantou-se e foi ter com Jesus. Ele podia, irmão, quando fala aqui que a multidão o repreendia para que se calassem, ele podia ter parado. Ah, essa multidão tem razão. Jesus vai olhar para um homem que nem eu. Olha como é que eu estou aqui, um Verdade, mendigo, Senhor, glória. sujo, todo Glória. rasgado, pedindo esmola, Glória. cego, no meio de tantas pessoas importantes. Por que ele vai olhar Glória. para mim? Mas ele olha, irmão, porque Jesus, ele não olha a Glória, aparência, verdade, ele olha Senhor. o coração. Muitos Glória. estavam ali, irmão, por curiosidade. Glória. Muitos estavam ali para Deus apontar de Jesus, glória. para ver um defeito Deus de de Jesus glória. e apontar ele. Mas Verdade, aquele Senhor. cego não, ele chamou Jesus porque ele precisava. Deus de glória. Ele precisava do Senhor. Deus de Louvado glória. seja Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Por meu isso Pai. que Jesus, irmão, Muito obrigado, Senhor. ele vendo a Nome sinceridade de daquele Jesus, homem. Pai. Ele falou, levanta, traz ele até a mim, que eu vou trabalhar na Senhor. vida dele. Traz ele até a mim, que eu vou operar na Obrigado, vida Senhor dele. da glória. Louvado seja o nome santo do Muito Senhor. obrigado, Senhor. Muito obrigado, E Senhor. aqui, irmão, Jesus falou, Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? Jesus sabia, irmão, que ele era cego. A gente pode até perguntar, mas por que Jesus perguntou o que queres que te faça? Ele é cego, você está vendo que ele é cego. Verdade, Que ele é Senhor. uma pessoa que é cega, mesmo Verdade, que ele Senhor. esteja mendigando ali por Deus de fora, glória, aleluia, mas não Pai. tem nada mais que ele almeja na Oh, sua glória, vida do que a santo nome, visão, Senhor. do que voltar a enxergar. Deus de Mesmo aquele glória. paralítico. Você vê que o desejo do coração daquele paralítico aqui é voltar Verdade, a Senhor, andar. aleluia. E assim por diante, né, Deus irmão? de Então, glória. Jesus sabia
Mas Jesus queria ouvir glória. da boca dele. Então Jesus, ele quer ouvir Glória. da nossa boca. Eu posso até Verdade, chegar Senhor. na irmã e falar, irmã, ora por mim. Você pode até Deus de glória, louvado seja, Senhor. Eu fico, né, de boa, falar, irmã, você está indo para a igreja? Eu estou. Ah, irmã, me apresenta. Meu nome é Cristina, Maria Cristina, você me apresenta. Deus vai ouvir sua oração, você está na Verdade, igreja, Senhor, Deus vai verdade, ouvir. Senhor, Mas verdade. trabalhar mesmo na minha Verdade, vida, Senhor, verdade. é eu que tenho que abrir meu coração. Verdade, é eu Senhor. que tenho que abrir minha boca, clamar. Oh, Deus glória. vai ouvir sua oração, Glória. E tocar no meu glória. coração para me vir na igreja. Oh, glória. Santo do Senhor. Deus de E glória. é assim, irmão, que Deus faz na nossa Verdade, vida. Senhor, verdade, Senhor. Deus pode te Oh, ouvir Espírito a pessoa, Santo você da orar glória. pela pessoa. Muito Deus obrigado vai por visitar tudo, ela, Pai. vai tocar naquele coração Meu Deus, para meu trazer Pai. para a casa do Senhor. Meu pra Deus, fazer a meu obra. Pai, aleluia. Mas se a pessoa não vir, Oh, se a pessoa glória. não ouvir a voz de Deus, como aconteceu com esse cego. Meu Esse Deus, cego, meu Pai. ele levantou e foi ter com Jesus. Oh, Olha que meu coisa Deus, tremenda. meu Pai. O Senhor fala, levanta, Oh, vem Santo ter Deus de comigo. glória. Vem falar comigo, vem falar glória. da tua vida para mim que eu vou te ajudar. Oh, glória. E ali Jesus Oh, sabia, glória. mas o cego lhe disse, mestre, que eu tenha visto. Ele não pediu dinheiro, irmão. Ele falou, Verdade, Jesus, Senhor. eu quero roupa nova, roupa limpa. Não, Verdade, ô Jesus, Senhor. que o Senhor venha me dar bastante dinheiro. Eu quero bastante dinheiro, Jesus, Oh, para me glória. comer. Não, ele falou, eu quero, Senhor, que o Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero ter visto, porque ali era uma vergonha para ele, irmão. Verdade, Ele se Senhor. sentia envergonhado. Verdade, as Senhor. pessoas tudo enxergando e ele cego. Verdade, sem Senhor. poder Glória ver, a Deus, irmão. aleluia. Louvado seja Deus. Glórias e ao teu Jesus nome, lhe Senhor. disse, vai, obrigado por a tudo, tua meu fé Deus. te salvou. Meu Deus, Olha que glórias coisa ao teu tremenda, nome, irmão. Senhor. Louvado seja Deus. Glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, Senhor. Esse homem, irmão, Glórias ao teu e aqui nome, fala, Senhor. e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, Oh, glória. aquele homem, irmão, ele não só recebeu, né, irmão, a cura de voltar a Oh, enxergar, Espírito Santo. tanto no seu material, como ele enxergou também o espiritual. Naquele Oh, meu momento, Deus, ele meu recebeu Pai. a visão 2 vezes, pastor. Deus de glória. Né, irmão, material Meu Deus. de voltar a enxergar. Ali eu creio que ele levantou, ele voltou a trabalhar, né, irmão? Voltou Verdade, para sua Senhor. casa, voltou para sua família, voltou a trabalhar, a ter o seu dinheiro e enxergar também espiritual, que ali ele enxergou, ele viu Jesus na frente dele. Ali naquele momento ele aceitou Jesus no seu coração. Verdade, Senhor. Eu quero esse Jesus que me fez Glórias ao teu enxergar, nome, Senhor. mas não só enxergar o que eu estou vendo na minha frente, mas enxergar também na minha vida Verdade, espiritual. Senhor. Obrigado, a salvação. Senhor. E aqui diz, irmão, que Oh, meu Deus, ele meu Pai. seguiu a Jesus pelo caminho. Verdade, Louvado Senhor. seja o nome Glórias ao teu santo do nome, Senhor. Senhor. Assim Muito Jesus faz, obrigado, irmão, na Senhor. minha vida e na sua. Obrigado, Ele Senhor, te por tudo, meu abençoa, Pai. Ele te dá vitória. Oh, glórias Louvado ao teu seja nome, Deus. Senhor. Um dia nós estávamos, irmãos, como esse cego. Verdade, Louvado Senhor. seja Deus. Nós éramos como cegos, não enxergava nada, irmão. A gente não via nada, mendigando, irmão, pelo homem aí fora. Mendigando algo da parte do homem. Ah, mas se eu for legal com fulano, fulano vai me ajudar. Ah, mas se eu fizer assim para Beltrano, Beltrano vai me ajudar. Louvado seja Deus, dependendo do homem aí fora, como era esse mendigo, cobrindo com uma capa de vergonha, né, irmão? Como nós glória. andávamos de cabeça baixa. Obrigado, Louvado seja Senhor. Deus. Obrigado, Até Senhor. que um dia, como esse Obrigado, cego Senhor. encontrou com Obrigado, Jesus, Senhor. nós Obrigado, encontramos Senhor. com o Senhor Jesus. né, Obrigado, irmão? Senhor. Aliás, ele veio até Obrigado, nós, né, Senhor, irmãos? por tudo, Louvado meu seja Pai. Deus. Ele falou para Obrigado, cada Senhor. um de nós. Tem Obrigado, bom ânimo. Senhor da glória. Levanta-te, que eu vou te dar Obrigado, Senhor da vitória. glória. Levanta-te, é eu que estou Obrigado, mandando. Senhor da glória. Você levantar, que eu vou Obrigado, te dar Senhor da vitória. E eu glória. te dou ânimo para a sua Obrigado vida. por essa noite, por Eu essa te dou bênção, ânimo para Senhor. você viver, para você Obrigado, trabalhar, Senhor da para você glória, correr aleluia. atrás das suas
coisas. Obrigado, Eu te Senhor, dou ânimo glória. para você fazer minha obra, para você Obrigado, permanecer Senhor, na minha glória. presença. Assim Deus Obrigado, faz Senhor na da nossa glória. vida, irmão. Um dia Obrigado, nós éramos Senhor da como esse glória. cego. E hoje, pela Obrigado, glória e Senhor, pela por misericórdia tudo, de meu Deus, Deus, meu Pai. nós estamos também como esse cego. Obrigado, E Senhor. agora o cego está enxergando e seguindo Obrigado, Jesus. Senhor, Nós em nome estamos de Jesus, enxergando ó Pai. e seguindo a Jesus. Porque Obrigado, nós éramos Senhor, nessa cegos noite, espiritualmente, Pai. irmão. Andávamos por Obrigado por essa caminhos, né? bênção, Senhor. Que muitas Glórias vezes, né, ao irmão, teu eu digo nome, por mim, Senhor. eu pensava, mas eu não roubo, não mato, por que eu não vou para o céu? Né, irmão? Mas quando a gente começa, irmão, observar a palavra de Deus, quando Deus ele abriu a nossa visão para conhecer a sua palavra, para conhecer a sua Deus, vontade. meu Pai. Hoje nós vimos, né, irmãos, que não Obrigado basta por roubar tudo, e meu matar, Pai. mas sim fazer a vontade do Senhor. E a Obrigado, vontade meu do Deus, Senhor é meu Pai. maravilhosa, irmão, sobre a nossa vida. Meu Deus, O meu Senhor Pai. fala que aquele que vem até mim, né, irmão? De maneira nenhuma ele lançará fora. Louvado Obrigado, seja Senhor. Deus. E ele trabalha Obrigado, na Senhor. nossa vida. É um Obrigado, passo para Senhor. Jesus, que ele dá 1 milhão em seu favor. Obrigado, em todos Senhor. os sentidos Obrigado da por sua vida. tudo, Pai. Na vida espiritual e na vida material Obrigado também. por Ele tudo, cuida de Senhor. nós. Louvado seja o Obrigado nome por santo tudo, do Senhor. Senhor. Deus, tu é Porque fiel. ele fez esse cego. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu E nome, assim que o Senhor. Espírito Santo fala melhor em cada coração, eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, vocês observaram uma coisa? A irmã Cristina leu Marcos 10, 46. Os crentes de Bereia, de Atos, eles eram assim. A leitura da Escritura era confirmada na Escritura. Nós somos uma igreja minúscula, pequena, mas a gente preza isso. Por exemplo, a irmã veio aqui, leu Marcos 10 e 46 e explicou o que leu. Chama-se exegese. O que é exegese? Tirar de dentro para fora. A irmã explicou o que leu. Se você for visitar uma igreja, e o pregador seja pastor, papa, quem quer que seja, ele leu uma palavra e não for fiel ao texto que ele leu, explicar o que ele leu, irmão, se for fiel, não vai edificar nada. Vai começar a jogar piada nos irmãos, vai começar a machucar os irmãos. Irmão, a gente já está machucado aí fora, pô, com o mundo. Se a gente procura Cristo para a salvação da nossa alma e paz. A gente quer ter paz, Jaqueline, a gente quer paz, Renato. É isso que a gente quer paz, irmãos. Então, quando eu não estou bem, quando eu não estou sentindo bem, eu não prego, irmãos. Não prego. Sabe por quê? Porque eu vou falar comigo. Eu já machuquei muitas pessoas. Dos anos para cá, Jesus me apertou e disse: Aurélia, Marta, está lá em Lucas 10, 19 e versículo 10. O filho do homem salvar e buscar o que estava perdido. Hoje, irmãos, quem está matando a igreja, os irmãos, me desculpe, irmãos, mas são quem? Os pastores, os líderes da própria igreja. Tem bronca da Jaqueline, tem bronca da Cristina, tem bronca do pastor Elino, tem bronca do Wagner, vem aqui, escolhe um texto de propósito para jogar piada. Isso é pregação? Fala para mim. Não é pregação, meu irmão. Não, isso é pregação. É jogando piada, Deus não traz esse negócio. Então, eu estou me policiando cada vez mais, irmão. Sabe por quê? Está escrito lá no Lucas 17. Ai, meu filho, quiser tropeçar das minhas ovelhas. Imagina só se o nosso amigo tivesse para guerra da fé. Imagina só a derrota para mim. Porque quando uma pessoa de igreja que morre, fraqueza da fé para mim é uma derrota. Mas sabe isso aí. Para a gente, para pastor, não pode derrota. A gente se sente derrotado se o diabo virar a gente. Agora tem pastor, mas não quer lá. Quando você vê o pastor dizer assim, irmão, se Deus tirou um, Deus manda 10. Deus não é besta, meu irmão. Deus não vai mandar. Se eu não saber pastorear 5 pessoas, eu vou pastorear 10? Deus não vai mandar, Deus vai mandar, irmão Renato. O pastor me falou assim, pastor, na minha igreja é o seguinte, se sair 2, Deus manda 10. Eu falei, meu irmão, Deus não é pouco não. Se você não está conseguindo pastorear 2 pessoas, tu acha que Deus vai mandar 10? Esquece isso, Ele não vai mandar não.
não vai mudar. Deus, ele é muito sábio. Então, irmão, para mim, todo dia é uma escola. Quando eu fiz no tomate na igreja, mas ele sabe, eu falo, eu fiz errado. Eu fiz errado nisso. Eu não tô... Sabe por quê, irmão? A gente só se liberta, sendo sincero, primeiramente com a gente. Com a gente. Se eu sou sincero comigo mesmo, já começa o processo de libertação. Então, eu não sei se vai... Irmã Jaqueline, a senhora quer encerrar cantando no lugar, Jaqueline? Dá pra você fazer isso? Você não consegue? Não consegue? Não consegue, não? Renato, vem aqui fazer oração, por favor, Renato. Que o pastor ia dar a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Vem aqui, Renato, em nome de Jesus. Eu vou acender isso. O pastor ia dar a bênção apostólica. O pastor falando de ovelha aí, né? Jesus largou as 99 para ir atrás de uma, hein? Vamos orar, irmão. Esconde o pé. Querido e amado Deus, eterno Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esta noite, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por cada louvor, meu Deus, foi louvado nesta noite, Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela palavra, Senhor, meu Deus, que o Senhor trouxe aos nossos corações, Senhor.